Boa noite. Continuando o estudo do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, resgata dos arquivos da espiritualidade passagens, diálogos, vivências, exemplos de Jesus que não foram grafados no livro Novo Testamento que conhecemos e ficou gravado nos corações daqueles que tiveram oportunidade de ter contato com o Cristo encarnado na Terra. Mas para isso não se perder, então Humberto de Campos resgata e nos traz aqui muitos ensinamentos para as nossas almas imortais. O capítulo do livro Boa Nova que iniciaremos essa semana, e possivelmente não concluiremos hoje, porque o objetivo é aquela reflexão pausada, minuciosa, para que venhamos a recolher ensinamentos que nos calem a alma, nos acalente o coração e nos inspire a seguir, assim como os discípulos fizeram. Capítulo 7, então, do livro Boa Nova, intitulado A Luta contra o Mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então, relata Humberto de Campos que os discípulos ficavam mais sensibilizados, mais impressionados com a ação moral do Mestre Jesus sobre os espíritos desencarnados que se faziam presente na vida de seres encarnados e que naquela época não tinha o termo obsediados, então chamava-se naquela época de endemoniados. Então, os apóstolos, os discípulos, viram muitos sinais dos céus através de Jesus, muitas curas, muitos fenômenos, transfiguração, fenômenos de transporte, ele se desmaterializava num lugar e materializava em outro. Viram muito disso. No entanto, um dos sinais dos céus, que chama mais atenção dos discípulos é o da cura, o do afastamento, a da ascensão moral de um Cristo chamado Jesus sobre os espíritos obsessores, E que aqui Humberto de Campos faz um relato de como devemos considerar esses espíritos obsessores. Então diz assim Humberto de Campos: a palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Então Humberto de Campos vai nos trazer o que significa a palavra diabo. Qual é a justa acepção da palavra diabo? Segundo o sentido exato, olha só, Humberto de Campos se preocupa em caracterizar com muita clareza, muita segurança e muita ênfase o que significa diabo. Então, o sentido exato da expressão era ele o adversário do bem. Então, diabo, o que é? Adversário do bem. Um nome simbólico que significa adversário do bem. Desta forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova. Então, veja, todos os maus sentimentos é diabo. Então, não existe um ser como a mitologia ou como as lides do passado, seculares, religiosas,
nos pregavam que existia um demônio, um diabo, um ser voltado somente ao mal. Não. Aqui nós temos o sentido exato da expressão. Tudo o que é contrário ao belo, ao harmonioso, todos os sentimentos que dificultam o acesso à aceitação das máximas do Evangelho, do belo, do harmonioso, isso é diabo. Então veja, não existe um ser ou um grupo de seres que são fadados a serem maus. Não. Por essa definição, nós somos, entre aspas, né, diabos, no seguinte sentido, desculpem usar essa linguagem forte, mas é para nos sensibilizar de que toda vez que temos maus sentimentos que dificultem o acesso das almas, pode ser a nossa ou de outrem. Toda vez que nós dificultarmos pelos nossos sentimentos o acesso de uma alma, seja nossa ou do nosso companheiro de jornada evolutiva, ao acesso a aceitar a boa nova. Então, toda vez que nós criamos escândalos, toda vez que nós criamos circunstâncias, situações contrárias às leis naturais, isso é o diabo, isso é o mal, né? Personalizado, e não um ser, e não um indivíduo. Deu uma ideia para as nossas reflexões e para desconstruirmos essa ideia de que existe um ser ou existe seres que são fadados a ficarem eternamente no mal? Deu uma ideia? Todos os homens de vida perversa que contrariam os propósitos da existência pura. Então, olha só, o que é diabo? Todo aquele homem, mulher, jovem, adulto, preto, branco, encarnado ou desencarnado, que contrariam os propósitos da existência pura. Ou seja, o que é a existência pura? É assumir que somos filhos de Deus. E é assumir que se somos filhos de Deus, quem está ombreando a existência comigo também é filho de Deus. E, portanto, somos um irmão do outro. Toda vez que agirmos contrário a isso, nós estamos sendo o ser contrário aos sentimentos de acesso às almas ao Evangelho. E, portanto, estaremos parcialmente naquele momento, ou insistentemente, ou fragmentadamente, sendo personagem, encarnando, digamos assim, né, a figura do diabo. Deu uma ideia? Se está muito confuso, mandem uma mensagem que depois eu respondo no particular, tá bom? Então, Humberto de Campos nos traz essa pérola. Agora eu vou ler por inteiro para que não dê essa ideia fragmentária que eu, no afã de tentar explicar, posso ter criado, tá bom? Então, a palavra diabo era então compreendida. Então, naquela época já era compreendida. Então, a compreensão que fazemos hoje ainda de diabo, ao contrário de isso aqui que eu vou ler, é nós que criamos, porque lá nos povos da época de Jesus, lá na Palestina Antiga, já se tinha essa ideia. Nós que ao longo do tempo deturpamos, correto? Então vamos lá. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo. Desta forma, todos os maus sentimentos que dificultem o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa
que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, adepto do Evangelho, aqueles cujo Chico Xavier falava assim, tem uma semana de Evangelho e já sabe como tem que agir, pensar e sentir. Então, os adeptos do Evangelho, eles deveriam ter posturas diferentes, nós deveríamos ter postura diferente de dificultar o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, de não contrariar os propósitos da existência pura, porque se assim estamos fazendo, nós estamos sendo agente do mal, agente do escândalo, estamos sendo diabos. Continua ainda Humberto de Campos. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Então aqui está relatando que Tadeu era o que mais ficava comovido, mais ficava impressionado, comovido com as circunstâncias que levavam um ser ficar acessível a outro ser através dos processos de obsessão. E ao mesmo tempo ficava assim, sensibilizado por eles e ao mesmo tempo impressionado e com uma série de conjecturas, mas como isso é possível? Mas por que o Cristo, por que Jesus não resolve isso de vez? Então ele ficava nessas conjecturas mais do que os outros discípulos. Aguçava-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Então ele ficava muito impressionado em ver que o Mestre bastava uma palavra, bastava uma intervenção amorosa. E os espíritos chamados diabos, ou em outras ocasiões no Evangelho chamados espíritos imundos, eles se afastavam. Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Olha só, Tadeu ficava impressionado com aquela capacidade do Mestre de influenciar amorosamente os espíritos perversos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida para Tadeu, a fim de que ele anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Deu uma ideia? Tadeu se viu em papos de aranha. Traduzindo, Jesus saiu com 2 discípulos e foi trazido para ser curada, para ser afastado o espírito perverso que estava junto com uma senhora até Tadeu. E o Tadeu ficou desesperado porque não sabia como fazer, né? Ficou aguardando o Mestre Jesus chegar para que ele então pudesse intervir em favor do equilíbrio daquela senhora, né? Tadeu tentou modificar o quadro obsessivo que a mulher estava apresentando, mas não conseguiu. E isso deixou aborrecido, isso deixou pensativo, que se Jesus consegue afastar, por que ele não afasta tudo uma vez e aí já acaba a história toda?
Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos? E essa resposta é dada por Jesus. Por que não transfere de um para o outro ser as virtudes que o Mestre Jesus tinha? Isso tem ligação com a parábola das 10 virgens, né? Lembram-se? 5 virgens prudentes levavam as lâmpadas e também levavam combustível. 5 imprudentes levavam as lâmpadas, mas não levavam combustível. Hora que o noivo passou para buscar, para convocar as virgens, e o noivo é o simbolismo do Mestre Jesus com as suas verdades, as 5 virgens que não tinham azeite, não tinha como adentrar ao noivado, ao casamento com o noivo. E aí elas pedem para as outras 5 virgens, aquelas prudentes, que lhe dessem combustível. Aí as 5 prudentes falam assim: não é suficiente para nós, todos. Ou seja, há algo que é intransferível, não tem como passar para o outro. E é isso aqui que acontece, então, com as reflexões de Tadeu. Ele gostaria que o Mestre Jesus transferisse direto a habilidade, o dom de curar. Queria já pegar o que foi processo de aprendizado e trabalho e desenvolvimento ao longo do tempo. Continua Humberto de Campos. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz? Olha só as conjecturas de Tadeu. Se era tão fácil para Jesus espantar, né, ou livrar, né, ou desvincular os que agem contrária às forças da natureza harmoniosa, se desvincular dos que são atualmente perseguidos, por que então Jesus não dava o dom para eles ou já não curava todos da humanidade da Terra, já que ele tinha todo esse poder? Olha os pensamentos de Tadeu, né? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos demoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Então, na ideia mágica de Tadeu, Jesus, com todo aquele poder, ele poderia, então, dar o poder para os discípulos curarem, assim, do nada, e com um toque de mágica, e também poderia já curar todos os endemoniados da terra. Essa era a ideia de Tadeu, né? Ele de vez a aproximação geral dos inimigos da luz, esse eu já li. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Olha aqui que bacana, né? Aqui fala que Tadeu provoca uma ocasião para poder direcionar esse pensamento que ele estava tendo, né? Essas possibilidades maravilhosas que ele pensou, né? Nossa Senhora, acabaria todos os combates e o Evangelho se estabeleceria na terra, bastasse a vontade do Senhor. E numa noite tranquila, depois de escutar as ponderações,
Perguntou-lhe Jesus em tom austero. Veja que não foi Tadeu que perguntou. Veja que o Mestre Jesus captou no ar. E ele mesmo direcionou o diálogo para Tadeu. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da sua vida? Jesus perguntou para Tadeu. Tadeu, qual é o objetivo principal, princípio? Qual é o propósito da sua vida aqui na Terra? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus em meu coração. Olha só. Então Tadeu prestava atenção, falava de acordo com o que ia no coração dele. Então Tadeu deu a resposta justa, verdadeira. Onde se é construído o reino dos céus e para que nós estamos aqui? Para essa construção. Então é muito tranquilo para o povo daquela época lidar com esses aspectos, porque não tinha esses entraves, né? De que a gente tem hoje, essas crenças, né? De que a gente está aqui na Terra para usufruir, para viver, para passear, para beber. E vamos traduzir? Comer, beber, sexo, dormir, né? Não. Aqueles corações que se afeiçoam, seja atual ou lá no passado, ao que é justo, ao que é verdadeiro, ao que é lídimo, já sabe de antemão que o principal objetivo nosso aqui na Terra é, segundo Tadeu falou, estabelecer o reino de Deus. Mas aonde? No coração do outro? Numa instituição que cai de mão beijada do alto? Não. No próprio coração. É a única terra do coração que se pode trabalhar, é a nossa, é de cada um. Então, o outro que a Yara pode influenciar é um outro chamado Yara. Só posso influenciar, definir, dizer se vai seguir aqui ou acolá, agora ou daqui a milênios, é só Yara. Eu não posso definir nada pelo outro. E isso já vai dando uma leveza para a gente. Porque se a gente não tem esse compromisso pesado conosco mesmo e tentando fazer no outro, nós já estamos ganhando tempo e ganhando também energia, não estaremos dissipando inadequadamente. Então, a resposta de Tadeu, a pergunta de Jesus, antes mesmo de Tadeu fazer a pergunta, e a pergunta de Jesus foi: para que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito aqui? E é nessa reflexão que nós vamos parar a meditação do texto de hoje. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Aqui viemos. Cada um tem um cenário. Uns têm família, outros não têm. Uns têm trabalho, outros não têm. Uns têm facilidade, outros não têm. Para todos nós, só existe um único propósito. É o que Tadeu respondeu a Jesus. O único propósito nosso aqui na Terra, no cenário que a gente está inserido, solteiro, separado, divorciado, amputado, são, belo, feio, com poder, sem poder, o propósito é estabelecer o reino interno nos nossos corações. Aí Jesus responde: se procura semelhante realidade, por que reclamas? Em primeiro lugar, no adversário.
mais ou menos assim. Se sabe que estabelecer o reino é no seu campo íntimo, por que é que está querendo estabelecer o reino no coração do seu adversário? A seara do coração dele só pertence a ele. Jesus então vai ensinando. Seria justo que esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? De outra forma, foi falado que se observa o cisco no olho do outro e não se observa o argueiro que tem no seu olho. É mais ou menos isso. A cada um segundo suas obras. Então, o nosso dever precípio, o nosso propósito aqui na Terra é estabelecer o céu, a paz, a plenitude, o alinhamento dos nossos pensamentos com Deus, nosso Pai. Mas não só pensar, mas também sentir e realizar, num movimento contínuo de ver no outro a extensão de si mesmo, num movimento contínuo de se sentir filho de Deus, assim como o outro é filho de Deus, num movimento contínuo de alma, no sentido de tomarmos posse da nossa herança divina, que é ser filhos de Deus. Sendo filho de Deus, para ser reconhecido como filho de Deus, sentir, pensar e agir lidimamente, com realidade, com o que é válido para agora e para a eternidade. Eis o nosso afã, o nosso propósito na Terra, estabelecer um reino interno. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós continuaremos esse capítulo do Bom Combate, que é o segundo título que nós vamos dar na semana seguinte. Paz e luz a todos.